Olá, estudantes de matemática. Dando continuidade aqui ao estudo dos conjuntos, em particular, o número de elementos de um conjunto, que nós representamos por esse n, e entre parênteses a gente escreve o conjunto. Então, vamos resolver esse problema da lista 1, que é o exercício 8. Ele diz assim: A, B e C são conjuntos tal que o número de elementos da interseção entre A e B é 8. Então, a gente sabe que na interseção entre A e B existem 8 elementos. Diz também que o número de elementos do conjunto C é 10. Vejam que aqui a gente está falando de número de elementos e não do elemento número 10. Não, é uma quantidade. Número de elementos do conjunto C são 10 elementos. A gente não sabe nem que elementos são esses, mas a gente sabe que são 10. Temos também que o número de elementos de A menos C, ou seja, a quantidade de elementos que pertencem a A, mas não pertencem a C, são 7. Mais uma informação é que o número de elementos da interseção entre esses três conjuntos é 5. O número de elementos da interseção entre o B e o C é 6. Número de elementos do conjunto B é 12. E, finalmente, número de elementos da interseção de A e C é 7. Com essas informações, nós vamos determinar o número de elementos. Vejam que não se fala em que elementos são esses, é só número de elementos. Da diferença entre B e C, quantos elementos tem o conjunto A, quantos elementos tem a união B e quantos elementos tem a união entre esses três conjuntos. Para resolver esse problema, eu vou montar um diagrama. Claro que tem que ter cuidado aqui, porque os valores que eu vou colocar aqui não são elementos do conjunto, e sim uma quantidade de elementos. Então, deixa eu fazer melhor esse conjunto C aqui, pronto. Então aqui eu tenho um conjunto A, aqui um conjunto B, e esse aqui o conjunto C. A gente sempre começa a resolver esse tipo de problema pela interseção entre os três conjuntos. Então, a interseção entre A, B e C tem 5 elementos. Eu vou escrever aqui um 5, mas não quer dizer que o número 5 esteja aqui. É que tem 5 elementos aqui dentro. Agora, na interseção entre B e C, eu tenho 6 elementos, mas já tem 5 ali, então eu vou colocar só mais um elemento aqui. Na interseção entre A e B, eu tenho 8 elementos. Então já tem 5 ali, vou colocar 3. E na interseção entre A e C, tem 7 elementos. Como já tem 5 ali, eu vou colocar 2 aqui. Agora eu vou trabalhar com os conjuntos, o número de elementos de cada conjunto. Vamos ver aqui. O conjunto C tem 10 elementos. Mas a gente observa aqui que eu tenho 2 mais 5, 7, mais 1, 8. Então, só falta aqui, para fechar os 10 elementos do conjunto C, só faltam 2 elementos. No conjunto B, nós temos 12 elementos. Como eu já tenho aqui 3 mais 5, 8, mais 1, 9, então, o que eu tenho que colocar aqui são só 3 elementos. E eu não tenho a quantidade de elementos do conjunto A, mas eu tenho uma informação aqui, que é que o número de elementos de A que não estão em C são 7. Então,
os elementos de A que não estão em C, eu vou marcar aqui essa partezinha, ó, só para ilustrar. Essa é a parte do conjunto A que não faz parte do conjunto C. Vejam que já tem 3 elementos ali. Então, como tem que ter 7, então eu vou colocar só mais 4 elementos aqui. Muito bem, a distribuição está feita. Não esqueçam que esses números que aparecem aqui, não são elementos do conjunto, são número de elementos. Tá bem? Então agora nós já podemos responder. Primeiro, deixa eu apagar isso aqui. Número de elementos da diferença entre B e C, de B menos C. Vou escrever aqui assim, ó. Número de elementos de B menos C. Ou seja, quantidade de elementos que estão em B e não estão em C. Olhando ali no gráfico, a gente já percebe que são 6. Que são esses aqui. 3 aqui, 3 aqui. Agora vamos responder a B. A B pergunta o número de elementos do conjunto A. Olhando aqui o conjunto A, a gente vai somar tudo. 4 mais 3 mais 2 mais 5. Então dá 7, 8, 9, 14. Vamos escrever aqui, então, número de elementos do conjunto A, 14. A C pergunta número de elementos de A união B. Então, número de elementos de A união B, a gente tem que somar os dois conjuntos. O conjunto A, estou apagando aqui tudo, não é para apagar isso aqui, que é 2, que é 4. Então, a gente vai somar aqui os elementos do conjunto A, que são esses, mais os elementos do conjunto B. Então, dá 4, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 elementos na união entre A e B. E, finalmente, nós vamos responder aqui total. Então, aí nós temos que somar. Bom, nós já somamos aqui o A e o B, falta só acrescentar o 2. O total, então, é 20. Então, respondendo aqui D, número de elementos de A união B união C, 20. Feito. Um abraço, então, e bons estudos.